Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Tiago 4, 6 e 7. Vai colocar na tela aí? Tá aí na tela? Aí, ó. Podemos ler todos juntos? Eu vou contar até 3 e aí a gente lê todo mundo junto. 1, 2, 3. Amém, amém. Na minha versão, eu vou ler aqui na minha versão também, diz o seguinte: todavia da maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo. Que mais? Orgulhosos, né? Jactanciosos. Dá, porém, graça aos humildes. E aí, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Eu estou voltando nesse tema aqui. Esse tema, eu já trabalhei ele em 2018. Quem está aqui desde 2018? Temos pouco, né? Em 2018 a gente trabalhou esse tema. Mas é um tema, irmãos, que tem que ser recorrente. Acho que é um tema para a vida toda. Então, vez por outra, a gente precisa retomar esse tema e observar. Na época foi uma bênção para mim. Foi uma bênção trabalhar esse tema aqui para mim, né? Principalmente para mim, porque a palavra de Deus, ela fala primeiro com aquele que prega, e aí a gente vem orando a Deus, Deus tendo misericórdia, e é pela graça de Deus e misericórdia que a gente está aqui para poder tocar nesse assunto tão importante. Então você vai ter que ter muita paciência comigo e vai ter que ter muito amor por mim aí, tá bom? Mas a intenção aqui é te ajudar. Aliás, a intenção é nos ajudar. O tema, irmãos, é uma confrontação à estrutura de orgulho que possam existir em nossa vida. Isso é tão comum, irmãos, e a gente fica imaginando que muitas vezes isso está só lá fora, mas está dentro da igreja também. Isso é muito comum, irmãos, nos lares, nas relações nossas. E vai ficando mais claro para você aqui. Via de regra, irmãos, pessoas orgulhosas, elas não se percebem assim. Isso faz parte do seu comportamento natural. Seja um orgulho positivo ou negativo, já vamos diferenciá-los. Mas isso é perceptível através das pessoas que convivem com pessoas orgulhosas. Geralmente a pessoa orgulhosa, ela não se percebe assim, porque faz parte da estrutura natural dela, né? Seria muito maligno fazer isso propositalmente, né? Ser arrogante com as pessoas propositalmente. Geralmente está muito natural e ela vive assim, faz parte do seu comportamento. Agora, uma pergunta aqui para todos nós: se toda a sua vida, sem edição, se toda a sua vida, sem cortes, fosse passada num telão, você deixaria passar? Seja franco. Quantos querem levantar a mão e dizer que deixaria passar? Eu não deixaria passar. A não ser que eu possa fazer uma edição. Aí sim, aí eu gostaria que passasse, né? Deixar só as partes boas, as partes que dão orgulho, que nos ajudam, que ajudam os outros. As outras, irmãos, a gente cortaria e esconderia. Uma das barreiras, irmãos, que impede a ação de Deus nas nossas vidas é justamente o orgulho. Isso vai ficar claro para você, e eu espero que o Senhor possa te ajudar nesta noite. E o que uma pessoa orgulhosa e uma humilde têm em comum? Uma pessoa orgulhosa e um humilde têm em comum, irmãos, é que ambas possuem a semente do orgulho. Mas há uma diferença, né?
Porque isso vem no pacote. Quando você entra nesse mundo, irmãos, você já está pecando. Você já está pecando, você já vem no pacote, você já é pecador. A semente já está ali. É que na vida, irmãos, de uma pessoa humilde, essa semente ela é sufocada. E na do orgulhoso ela germinou, deu fruto, se enraizou e fez um grande estrago. Há muitos exemplos, irmãos, de exercício de humildade encontrado nas Escrituras, mas o maior exemplo de humildade vem do próprio Senhor Jesus. Sim ou não? Jesus, irmãos, diz em Filipenses 2, 5, 7, olha só, tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, está conclamando que a gente tem esse sentimento que houve nele, que subsistindo em forma de Deus, ou seja, possui todo o poder, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se. E é para a gente, irmãos, ter esse mesmo sentimento, quando a gente está no auge, está no poder, se esvaziar em prol do outro. Em João 13, irmãos, ele dá um exemplo prático disso, quando os discípulos estão ali com ele, ele pega uma toalha, uma bacia, e ele vai lavar os pés ali de todos os discípulos, e Pedro resiste, e ele vai dizer para Pedro, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Agora Pedro não quer que ele só lave os pés, quer tomar banho. E Jesus fala, não, só os pés. E aí eles perguntam, ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou. Agora eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer a mesma coisa. Se coloque abaixo das pessoas. Se coloque em prol da outra pessoa. O reino de Deus, irmãos, é uma relação com pessoas. É relacionado a pessoas. Não existe reino de Deus sem relação com as pessoas, sem trato com as pessoas. Então, dito isso, o desafio aqui, irmãos, é olhar para dentro de nós. Porque olhar, irmãos, para a vida dos outros e perceber, muitas vezes, a arrogância, o orgulho, é muito fácil. O desafio é nos perceber áreas da nossa vida que são estruturas de orgulho que precisam ser eliminadas, precisam ser tratadas. E via de regra, irmãos, Deus trata a gente naquilo que a gente precisa. E muitas vezes, irmãos, a bênção de Deus, o favor de Deus não chega porque essa estrutura não foi trabalhada ainda. Mas o que é orgulho? Vamos lá. Dos quase 50 sinônimos da palavra orgulho, 15 são no sentido negativo. Só algumas delas, arrogância, presunção, soberba, egoísmo, ostentação, são todos sinônimos de orgulho. Orgulho, irmãos, é um sentimento positivo quando se refere à dignidade, de uma pessoa, ou um sentimento positivo em relação a outro indivíduo. Por exemplo, tenho orgulho do meu filho, tenho orgulho do meu trabalho, tenho orgulho do que eu faço, tenho orgulho dos amigos que eu tenho orgulho da minha igreja, tenho orgulho do meu pastor que prega a palavra de Deus. Claro, guardado as devidas proporções, não é? Mas essa é uma forma, irmão, de orgulho positivo. Onde é que mora o perigo? É quando, irmãos, temos orgulho em detrimento de outra pessoa. No sentido negativo, uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outras pessoas. E é desse tipo de orgulho que nós vamos falar. É comum a gente dizer, quando alguém experimenta algum tipo de fracasso, ou é humilhado, é normal a gente dizer que a pessoa está com orgulho ferido. Quantos aqui já ficaram com orgulho ferido? Agora pode erguer a mão. Né? Quantos já ficaram com orgulho ferido? A gente luta para não ficar com orgulho ferido. Mas um exemplo clássico de orgulho ferido é quando a gente chega no trabalho e a pessoa fala assim, passa no RH, você está demitido. Por quê? O que aconteceu? Você até odeia a empresa que você trabalha, odeia o chefe, mas você está com orgulho ferido agora, porque alguém chegou para você e deu uma cartada. É comum, irmãos.
E às vezes a gente não pode morrer sem esse tipo de experiência, porque é através delas que Deus vai lidando com a gente, vai nos tratando. E a gente, irmão, vive uma vida toda, e essa é uma área que a gente precisa cuidar. Ela não pode tomar uma dimensão grande. Aliás, a gente tem que eliminar todo orgulho, altivez, toda a soberba da nossa vida, irmãos, para que a bênção de Deus possa alcançar. Imagina isso nos casamentos, sendo tratado, né? Deus resolvendo ali os problemas de orgulho. Quantos casamentos, irmãos, não seriam desfeitos? Vamos avançar aqui. Existem, irmãos, ordem expressa, né, nas escrituras para sermos humildes. E elas estão lá porque nós temos inclinação natural de nos tornarmos orgulhosos, arrogantes e soberbos. Quer um exemplo? Colossenses 3,12 vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Além do próprio exemplo de Jesus. Se está na Bíblia, e a Bíblia diz que todas as coisas foram escritas, irmãos, com um propósito, foram escritas para o nosso ensino. As coisas que estão na Bíblia não estão ali por acaso. Vamos escrever isso aqui, vamos preencher essa folha aqui. Não foi isso não, irmãos. Foi inspirado pelo Espírito Santo, e diz que tudo que foi escrito doravante foi escrito para o nosso ensino. Deus tem interesse em trabalhar na nossa vida, irmãos, antes de recolher a gente, no nosso caráter. É um processo, irmãos. Outra coisa, orgulho é uma rebelião. E rebelião é pecado de feitiçaria. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 3, de 1 a 5: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-se também desses. Orgulho é uma rebelião. Exemplos, irmão, começando por Lúcifer. Brotou o orgulho. Caim, orgulho. Nabucodonosor, tratado, mas orgulho. Comandava toda a terra. Rei Uzias, grande rei, grandes feitos. Pode ler lá em 2 Reis. Mas fez tanta coisa boa, irmãos. Israel foi tão poderoso no seu período, que ele achou que ele poderia entrar no templo e oferecer incenso. E os sacerdotes se opuseram a ele. E aí, quando se opuseram, ele se irou contra os sacerdotes, e a lepra lhe nasceu na testa na hora. Quando ele viu que Deus o feriu, ele saiu do templo. Final de Uzias, irmãos. Morreu leproso, enterrado fora dos muros. Orgulho. Sansão, orgulho. Saul, orgulho. Naamã, quase, orgulho. Elias, orgulho. Só eu fiquei, ninguém mais. Não, tem mais. Davi, orgulho, pela posição. Amã, orgulho, morreu enforcado na própria forca que fez para um outro indivíduo. Pedro, orgulho. Paulo, orgulho, espinho na carne, para esbofeteá-lo como um mensageiro de Satanás. Orgulho, irmãos. Rebelião de Coré, Datã, Abirão contra Moisés e Arão. Orgulho, rebelião, irmãos, e levou mais de 200 pessoas à rebelião. Orgulho. Não se submetiam a uma estrutura, irmãos, uma estrutura de poder, uma estrutura de autoridade de Moisés e Arão, às ordens divinas. Deus não usa só vocês, não, pode usar a gente também. Moisés faz um teste, resultado, a terra se abriu, engoliu ele e mais 200 pessoas, por orgulho. Isso nos leva, irmãos, a uma outra coisa sobre o orgulho. O orgulho traz prejuízo não só para a pessoa, mas também para pessoas que convivem com pessoas assim. Conviver com pessoas orgulhosas, irmãos, é difícil. Quando se tem um amigo, um colega de trabalho, ok, a gente vai aprender a lidar com isso. O amigo a gente pode até excluir se não resolver o problema. Mas quando é o filho e quando é o cônjuge?
Você entende, irmãos, a gravidade que é isso? E muitas vezes, irmãos, a gente sofre tribulações, problemas nos relacionamentos, porque a gente não quer lidar com isso. A gente não quer ceder nem 1 milímetro nas nossas posições. Por causa disso, irmãos, por causa do malefício e da raiz, né, que isso vai se enraizando, irmãos. Olha só, sociedades empresariais são desfeitas, casais se separam ou não se reconciliam, noivos desistem de casar, amizades são desfeitas, pedidos de perdão não são feitos por causa de orgulho. Filhos saem de casa ou não voltam para casa, ministérios são deixados ou não são assumidos, igrejas são divididas, e em muitos casos, irmãos, pessoas orgulhosas não suportam a unidade. Por isso que muitas igrejas são divididas, por causa de orgulho. Unidade aqui, irmãos, é a chave que abre portas do inferno. Ela não arromba portões, ela abre. A unidade abre. Tem um texto na Bíblia que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é no sentido de arrombar. A igreja precisa estar unida. Uma igreja, irmãos, que não está unida, que não está em comunhão, esquece arrombar a porta do inferno. É unidade, irmãos. Qual é o remédio para a cura de uma pessoa orgulhosa? Graças a Deus, está na Bíblia. Está na Bíblia, está em Tiago 4:10, 1 Pedro 5:6, dizem a mesma coisa. Humilhai-vos, só essa palavra aqui, né, já dá arrepio, né? Mas não é humilhai-vos diante de uma pessoa, é humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Mas preste bem atenção, quando a gente fala humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, irmãos, parece que você está num quarto sozinho com Deus e vai se humilhar diante de Deus, não é? O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Quando a gente se submete a Ele primeiro, irmãos, a gente está disposto a pedir perdão. Quando a gente se submete a Deus, se humilha diante de Deus, irmãos, a gente está disposto a abrir mão da nossa posição em prol do outro, sempre relacionado em prol do outro. Não adianta, irmão, se humilhar diante de Deus e continuar sendo arrogante com as pessoas que passam pela sua vida. Está firme aí comigo, irmãos? Amém? Tenha paciência aí, tá? Jesus é bom. Amém? Mas alguém poderia dizer, irmão, isso não é teológico, né? Esse negócio de não adianta se humilhar diante de Deus. É sim, irmãos. É teológico, sim. A Bíblia fala o seguinte: para Deus isso é uma loucura. Como vocês dizem que me amam e não me veem, e não amam o seu irmão a quem vocês veem? O relacionamento com Deus, irmãos, está atrelado à pessoa que está do seu lado. Não adianta dizer que tem uma relação com Deus, estou bem com Deus, irmãos, se está maltratando os outros, se está dando patada. Não adianta, é fake news, oração não passa do teto, é bem assim. Se não tiver bem com a esposa, irmãos, a Bíblia fala que as suas orações são impedidas. Que coisa! Como assim oração impedida? Porque Deus considera, irmãos, que a adoração a Ele, né? A adoração a Deus, você esteja quite com as pessoas que estão do seu lado. Esteja sendo exemplo, esteja em comunhão com elas. Igreja é um negócio de doido, irmãos. A gente precisa ter comunhão uns com os outros. Aqui a gente vê nuca. Mas no dia a dia, irmãos, como é que é isso? Com aqueles que compartilham a mesma fé com você. Quantas vezes você convida essa pessoa para ir na sua casa? Ou para sair junto? Esse casal saindo com outro casal, esse jovem, né, se juntando com outro. Ter comunhão uns com os outros fora daqui. É por isso que nós temos célula, para que a gente possa criar grupos de convivência e grupos de comunhão. Então não fique fora.
Já já nós vamos falar de um exemplo prático, irmão, de libertação de uma estrutura de orgulho. Mas antes eu quero observar no texto que a gente leu, em Tiago 4:6, que todavia da maior graça, portanto diz Deus, resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Quero observar algumas coisas aqui, 4 princípios, porque esse texto fala sobre um processo, irmão, de sujeição a Deus, que precede confronto espiritual. Preste atenção nisso. Precede confronto espiritual com hostes malignas. Sujeitai-vos a Deus é a instrução do Espírito Santo para nós. Sujeição a Deus em primeiro lugar. 4 princípios aqui, ó. Antes de nós resistirmos ao diabo, irmãos, Deus resiste ao soberbo. O maior problema aqui não é o diabo, o problema é o soberbo. Não adianta repreender o diabo, irmão, gritar, sai em nome de Jesus, sabe por quê? Porque não são os demônios, irmãos, que estão resistindo, é o próprio Deus. É o próprio Deus que resiste. Deus está aqui. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Deus certamente irá confrontar, irmãos, a nossa soberba, a nossa independência, a nossa jactância, a nossa justiça própria, todo julgamento frívolo que vem dessa estrutura de orgulho. Deus vai tratar. Deus tem interesse. Segundo princípio, Deus dá graça aos humildes. Graça, irmãos, e orgulho são coisas incompatíveis. Graça e orgulho são coisas incompatíveis. Quando nós nos humilhamos, irmãos, a graça de Deus alcança nossas vidas. Experimentamos capacitação de Deus que vence o poder do pecado. Humildade, irmãos, é o grande segredo da santidade. Santidade é cada vez mais longe do pecado e cada vez mais perto de Deus. E humildade, irmãos, é o grande segredo. Dá uma respirada funda aí, vai. Isso, respira fundo. Agora lembre-se de algum momento em que você se humilhou e a graça de Deus abundou na sua vida. Faça esse exercício aí. Ah, irmãos, isso não aconteceu comigo, então está na hora, irmãos. Muitos aqui já experimentaram graça de Deus e favor de Deus, porque chegou num ponto, irmãos, que não tinha outro jeito. Ou eu me humilho diante desse Deus, ou nada feito, nenhuma solução. Se humilhar diante de Deus, irmãos, é a chave que nos ajuda. Terceiro princípio, sujeitai-vos, pois, a Deus. E esse é o processo, irmãos, no qual o orgulho é confrontado. O desafio é suportar duras provas que visam desarticular esse esquema maligno de estrutura do orgulho. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso está instalado em famílias, empresas, ministérios. A ordem é: sujeitem-se a Deus. Uma das maiores façanhas, irmão, do espírito de orgulho é o seu poder de invisibilidade e auto-engano. As pessoas criam uma autoimagem tão alta que ela não percebe que o que ela transmite em palavras e ações é somente soberba. Ela não percebe. E é fácil, irmãos, a gente cometer esse tipo de pecado. É fácil a gente fazer acepção de pessoas. Essa semana, irmãos, eu estava numa roda conversando com algumas pessoas e chegou uma terceira pessoa. A terceira pessoa, eu conheço, ela me conhece. A terceira pessoa não me cumprimentou, nem olhou nos meus olhos. Imediatamente eu percebi: essa pessoa está me ignorando. Imediatamente, irmãos, eu dei um passinho para trás e saí da roda. Esse não é o meu lugar. Quando você se sentir assim, irmãos, saia. Não faça barraco, não faça nada, não chame atenção. Simplesmente saia. Você sabe quem você é. Você sabe quem habita dentro de você. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então,
quebrar esquemas de orgulho, irmão, envolve provas que muitas vezes nós não compreendemos. E responder de forma positiva a esse processo tem nome: sujeição e humilhação. Humilhação. O quarto princípio aqui, o último princípio, antes de nós observarmos aqui um processo de libertação, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, através da sujeição, de humilhação, nós estamos aptos a resistir ao diabo. Em contrapartida, irmãos, quando não discernimos as provas de Deus, nós é que fugimos. Nós é que batemos em retirada. Ao invés do diabo sair do casamento, o cônjuge que abandona o outro. Ao invés do inimigo sair do ministério, nós é que abandonamos o ministério. Ao invés do inimigo sair da igreja, nós é que decidimos ir embora. E assim por diante, derrota atrás de derrota. Sujeitar-se a Deus, irmãos, é o início. À medida que nós suportamos então a humilhação, suportamos esse processo, sujeitando-nos à correção divina, o diabo não tem mais onde se apoiar, tem que bater em retirada. Isso significa, irmãos, que se humilhar diante de Deus é arma de guerra espiritual. Quando você estiver sendo oprimido, quando as coisas estiverem difíceis, irmãos, às vezes não é o diabo, é Deus que está resistindo. Humilhe-se rapidamente diante de Deus. Humilhe-se, não perca tempo. Para Jesus, irmãos, foram 40 dias no deserto e ele nem precisava. Era Jesus. Mas antes, irmãos, de iniciar, antes de botar o pé no ministério, antes de começar a receber ódio das pessoas, irmãos, sabe o que ele faz? Ele se humilha. O Deus vivo que se esvaziou, irmãos, vai para o deserto, 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. E diz que nos 40 dias, Lucas vai dizer isso, ele foi tentado em todo o tempo. Não foi só no final, foi tentado em todo o tempo. Para Daniel, irmãos, foram 21 dias de jejum para uma resposta de Deus, se humilhando, pedindo perdão pelo pecado do seu povo, dos seus antepassados, dos seus pais, se humilhando, se colocando na brecha, irmãos. Tudo bem até aqui? Amém? Então nós vamos agora, irmãos, ilustrar um processo, irmãos, de sujeitar-se a Deus no contexto de uma libertação familiar. Tá bom? Essa libertação você não precisa abrir a Bíblia, daqui a pouco você vai entender o contexto. É de Mateus 15, 21 a 28. É um encontro com uma mulher, A Bíblia vai dizer em Mateus que é uma mulher cananeia. E isso não está aqui por acaso, irmãos. Jesus quer nos ensinar o caminho para sermos libertos dessa estrutura de orgulho. Se passou nomes na tua mente aí, de fulano, beltrano, esquece, irmãos. Pense em você. Pense em você, em alguma área da sua vida que precisa ser tratada. Jesus quer nos ensinar. Diferente, irmãos, do tratamento que Jesus dá a outras mulheres, essa mulher desse texto sofre oposição de Jesus. Deus está resistindo a ela. Pense em como Jesus tratou a mulher do fluxo de sangue. Quanta gentileza, quanto trato, quanta proteção naquele momento tão exposto e frágil daquela mulher. Pense, irmãos, na mulher pega em adultério. As pessoas todas segurando pedra na mão, pronto para apedrejar. Como Jesus lidou com aquela situação e tratou aquela mulher. Vá em paz, nem eu te condeno, não peques mais. Pense, irmãos, na mulher do poço de Jacó. Aquela mulher, irmãos, que sabia o seu lugar por causa da sua vida. Agora Jesus vem ao encontro dela e prega uma das maiores mensagens bíblicas para uma mulher: a água da fonte da vida. Não resiste àquela mulher. Pense nos seus próprios encontros com Jesus ao longo da sua vida em momentos de angústia. Pense. Porque é natural, irmãos, na vida a gente passar por tempos de angústia. É natural.
E às vezes, irmãos, nesses tempos de angústia, são os momentos em que a gente tem ótimos encontros. Eu não sei você, mas eu já tive alguns. Momentos angustiantes, encontrar com Jesus é um alívio. Às vezes o problema não é resolvido, mas é um alívio, irmãos, encontrar com Jesus. É um bálsamo que você recebe quando a gente se coloca na presença dele. Se coloque também no lugar dos discípulos que presenciam, irmãos, o ocorrido. Nós estamos falando daquela mulher que vem gritando, né, atrás de Jesus, que a filha está endemoniada. Daqui a pouco vamos ler o texto. Caberia aqui, irmãos, talvez na mente dos discípulos que presenciaram o ocorrido, caberia até um processo por danos morais contra Jesus. Caberia. Tanto que Jesus, né, resistiu a essa mulher. Mas algumas informações sobre esse caso. Há uma ação demoníaca na família dessa mulher. Ela diz: minha filha está terrivelmente endemoniada. A Bíblia não dá mais informações. Ela está endemoniada. O que aconteceu, a Bíblia não diz. Porque o demônio a possuiu. Não dá informações sobre isso. Mas ela vem atrás de Jesus. Mas em Marcos 7:26 diz que essa mulher era grega, Ciro-fenícia de nação. Sabe quando alguém diz assim, ó, essa mulher é de nação? Opa, pontinha do orgulho está aparecendo aí. É grega, Ciro-fenícia de nação. Aqui pode estar a chave, irmão, para entender o comportamento de Jesus. Uma estrutura de orgulho instalada devido à sua origem. É nessa estrutura de orgulho que ela será confrontada. Então, por inferência, irmãos, das áreas que Jesus vai atuar na vida dessa mulher aqui, a gente pode deduzir que eram áreas de dificuldade que ela tinha. Então, além de gentia, sua nacionalidade tem forte ligação, irmãos, com uma estrutura de orgulho. Quem eram os gregos? Os gregos, irmãos, era aquele povo que dominou o mundo da época. Antes dos romanos eram os gregos. A sua cultura se espalhou pela terra. É a Grécia, irmão, dos filósofos epicureus. É a Grécia onde Paulo foi lá pregar e debater com eles. Um povo, irmão, de superioridade. Um povo, irmãos, que em relação ao povo judeu nutria um certo desprezo. Marcos diz que ela era grega, Ciro-fenícia de nação. Lógico, irmãos, esse texto aqui também representa a inclusão nossa. A inclusão dos gentios que vem atrás de Jesus, né? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ela também nos representa. Jesus aqui, irmão, se mantém firme no propósito de libertar essa mulher do seu verdadeiro cativeiro. O problema mais sério aqui, irmãos, não é a filha endemoniada. A raiz do problema, irmãos, está na vida dessa mulher. E quando ela é liberta, irmãos, o demônio não tem como ficar. Então esta mulher foi submetida a um doloroso confronto que exigiu dela sujeição. O que realmente significa sujeitai-vos a Deus está nesse contexto. Como reagir diante de situações humilhantes está no texto. Principalmente, irmãos, quando o nosso orgulho está sendo confrontado. O que Deus está querendo, irmãos, nos falar através dessa situação que está nas Escrituras? E se está nas Escrituras, é para o nosso ensino. O que fazer quando Deus começa a agir de maneira terrivelmente estranha com a gente? Ô Senhor, eu achei que o Senhor ia fazer isso e o Senhor fez aquilo. Na atitude dessa mulher, irmão, estão as respostas para alcançarmos favor de Deus em várias áreas da vida. Pense um pouco se você não está passando algo semelhante nesta noite. Pense um pouco nisso. Jesus quer libertar, irmãos. Quer nos libertar de estruturas de orgulho e muitas vezes de prepotência, de arrogância. De vez em quando, irmãos, eu tenho que fazer uma sondagem. Porque esse tipo de semente, ela está ali. E se a gente começar a regar ela, irmãos, se apoiar nas coisas, se apoiar no poder, se apoiar em dinheiro, se apoiar em posições,
em estrutura, essa estrutura de orgulho ela vai tomando volume na nossa vida. Então vamos lá. O texto diz: eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente demoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavras. Irmãos, silêncio é uma manifestação de desprezo. Sim, manifestação de desprezo. Silêncio é desprezo. Jesus fez isso propositalmente com ela. Não respondeu nada. A mulher vem clamando, vem reconhecendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não responde nada, irmãos. É Jesus. E ele fez isso de propósito. Ela reconhece aqui, né, a sua identidade. É nessa hora, irmãos, quando somos desprezados, que a fagulha do orgulho pode vir à tona. Quando a gente é desprezado, irmãos, a gente vira as costas, vai embora. Quando a gente é desprezado, a gente faz barraco. Não é assim? A fagulha do orgulho, irmãos, quer falar mais alto. É nessa hora que o espírito do orgulho fala. E aí vem aquela voz que sussurra: ele não te ama, ele não se importa. Já teve essa sensação? Deus, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa com essa situação? Não dê, irmãos, ouvidos a esse tipo de voz, porque Deus se importa. Mas o pior, irmãos, que muitas vezes isso parece fazer sentido. Silêncio, nenhuma resposta. E Jesus está ali fisicamente. Já havia curado um monte de gente, irmãos, mas essa mulher, ele resiste a ela. Olhe para a reação dos discípulos: despede ela, mestre, porque ela está gritando atrás de nós. Eles já estavam apavorados, porque agora ele fez silêncio, não responde. Jesus não está em silêncio sem razão. Ele está confrontando uma estrutura, irmão, de orgulho que essa mulher nutria, provavelmente desprezo pela nação judaica. Provavelmente. Um outro processo aqui, irmãos, uma segunda coisa que acontece, irmãos. Respondeu-lhe ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher vem pedindo ajuda, vem pedindo socorro. Ele diz o seguinte: não, eu vim para eles, não vim para você. Agora ele a discrimina, irmãos, por causa da sua nacionalidade. Respondeu ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não fui enviado para vocês. O que passou pela mente dessa mulher? Jesus continua provocando, irmãos, uma estrutura de orgulho instalado na vida dela. Imagina você agora como um batista, né? Jesus dissesse assim para você: hoje eu estou abençoando os presbiterianos e não estou abençoando os batistas. Eu não tenho tempo para você hoje. Se Jesus dissesse isso para você: não tenho tempo para você hoje. Você ia embora, com raiva de Jesus. Não é isso? Eu iria, com raiva de Jesus. Que é isso? Está abençoando os outros e não pode me abençoar também? A terceira coisa, irmãos, olha só. Então veio ela, olha só, e adorando disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros, ou aos cachorrinhos. Irmãos, nessa hora os discípulos devem ter suado frio. Falou: agora sim cabe um processo. Agora sim vai dar danos morais. Porque, irmãos, essa mulher já foi desprezada, discriminada, e agora ela foi ofendida. Não há como provocar mais carnalidade numa pessoa do que essa tríade: desprezo, discriminação e ofensa. Misericórdia, mas alguém já passou por isso? Desprezo, discriminação, ofensa. Pode erguer a mão, irmão, eu sei que é duro. Olha lá, tem gente, sim. Difícil passar por essa vida sem essas experiências. Porque via de regra, irmãos, a gente encontra pelo caminho alguns filhos de Belial que querem massacrar você.
E às vezes sem razão. Ele só não gosta de você. Ele só não foi com a sua cara, com o seu jeito. E quer te humilhar. E aqui, irmãos, Jesus compara ela a um cachorro. É uma ofensa. Então veio ela adorando, estava adorando. Socorre-me. Ele, porém, diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É uma comparação. Jesus ofende a sua filiação, desconsidera como filho e compara a um animal, um cachorro. Até aqui, você já teria ido embora ou não? Ou você teria feito um barraco ou brigado? Até aqui, o que você teria feito? Em que momento? Irmãos, muitas vezes a gente briga porque quer ter razão, não é? Às vezes, irmãos, a gente só precisa sair de cena. Mas não, a gente quer ter razão, a gente quer brigar, a gente quer mudar o outro, a gente não aceita, eu não mereço isso. Quando tem alguém te humilhando, quando tem alguém te pisando, quando tem alguém te desprezando. Pense que quando isso acontece, irmãos, se não é alguma área na sua vida que precisa ser tratada. Quando acontece algo, irmãos, a gente tem que olhar para dentro de si. Quando a gente pede: Senhor, me dá paciência, o que você acha que vai acontecer? Vai ter prova, irmãos, que vai exigir de você o exercício da paciência. Não tem como ter paciência, abrir a cabeça, desce paciência e entra aí dentro. Não tem como. Senhor, me dá paciência. Tá bom, vou te responder. E aí vem situações que exigem de você, irmãos, um esforço para ter paciência. E são assim as áreas da vida, são assim a forma como Deus nos trata, é assim a pedagogia de Deus, é no real. É ferro lapidando ferro. Quando a gente quer desenvolver alguma área, irmãos, aprender alguma coisa, ou Senhor, me transforma o meu coração, eu quero ser uma pessoa assim, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer justamente o contrário, para que você possa exercitar aquilo. E se eu reprovar, o que acontece? Recuperação. Quando você reprova numa prova, tem recuperação. Enquanto você não passar nela, ela vai ficar ali batendo na sua porta ali, ó, até você aprender, até você discernir que é Deus que está trabalhando e que você precisa colocar em prática o que você já sabe. E a Bíblia, irmãos, ela tem muitos imperativos, ela tem irmãos, mandamentos de mutualidade. E a mutualidade em relação a quem? A pessoa que está do seu lado. Mutualidade em relação a quem? Aos meus familiares, aos meus amigos. Mandamentos de mutualidade. É sempre em relação ao outro. Não tem como viver o reino de Deus, irmãos, isolado. E nós vivemos um tempo de sociedade isolada. Gente que descobriu que não precisa de igreja, porque diz que está adorando a Deus em casa. Está nada. Que conversa é essa, adorando a Deus em casa, assistindo internet, pastor de internet, ouvindo um monte de gente, ouve uma coisa aqui, ouve outra lá, monta um arcabouço de informação, irmão, e entra em confusão, sai da igreja, fica perdido. Tem um monte de gente assim. Pós-pandemia, irmãos, tem um monte de crente, irmãos, que se desviou, nunca mais voltou. Infelizmente. A gente precisa se submeter a Deus, irmãos, e entender que igreja, irmãos, igreja é um lugar para trabalhar o nosso caráter. Igreja é um lugar onde a gente escuta a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso que transforma. Deixar de ouvir a palavra de Deus, deixar de se relacionar com as pessoas, não vai te transformar numa pessoa melhor, não. Pelo contrário, vai alimentar ainda mais o seu ego.
Então se relacione. A Bíblia fala, irmãos, considerem o outro superior a você mesmo. Quanto de nós vive isso, irmão, no nosso dia a dia? Considerar o menor um pouco maior do que você. Você descer um pouquinho, sabe? Para ficar no nível dela. Porque ela é mais simples, porque ela é mais humilde. E ela precisa ser tratada por você. A Bíblia fala, irmãos, olha que doideira que é a igreja, irmãos. Para a gente se preocupar com a consciência do outro. Não, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero. A vida é minha, ninguém manda em mim. E a Bíblia diz, vocês precisam se preocupar com a consciência do mais fraco. Se a tua comida te faz o outro pecar, por favor, não coma. Se a tua bebida faz o outro pecar, não beba. Que a tua comida e a tua bebida não seja pedra de tropeço para alguém a qual Jesus morreu. Então não tem como viver isolado. Pelo menos dentro do evangelho não. Se preocupe com a consciência do mais fraco. Considere o outro superior a você mesmo. Suportai-vos uns aos outros em amor. Não é um suportar de, meu Deus, eu não suporto essa pessoa, né? Não é isso. Suportar, irmãos, é dar suporte mesmo. Ajudar, carregar. Vem comigo. Não vai muito depressa, vai um pouquinho mais devagar, para que a outra pessoa vá junto, para que todo mundo possa chegar junto. Sabe? É um ajudando o outro nas suas necessidades. 2 pessoas dentro da igreja, irmãos, estavam com ação judicial num juiz, que não tinha nada a ver com a igreja. O apóstolo Paulo fala, como é que vocês conseguiram fazer isso? Vocês não entenderam nada. Vocês deviam ter vergonha, ele vai falar. Porque vocês deviam saber que vocês vão julgar até os anjos caídos. Que dirá essa questão de vocês aí? Vocês não poderiam ter chegado num acordo, conversado? Agora, para vergonha de vocês, eu peço, peguem os mais simples dentro da igreja para julgar a vossa causa. É igreja, irmãos. A gente não quer conselho, não quer buscar conselho, não quer ajuda, quer fazer as coisas pela nossa própria direção. E força não ora, não, eu posso, tenho capacidade, eu fiz faculdade, universidade, eu entendo disso aqui. Tudo bem. Mas que tal colocar essas coisas dentro de um vaso de barro, sabe? Apresentar para Deus, Senhor, está tudo aqui, é seu. E deixar Deus te dar a direção em várias áreas da vida, irmãos. Então no dia a dia, irmãos, vá vendo como você lida com as pessoas. Quando você estiver com uma pessoa conversando, quando você tiver que lidar com uma pessoa, pense um pouquinho nisso. Pense como você está lidando com ela, como você está tratando ela. Será que essa pessoa não gosta de você à toa? Foi de graça? Você precisa abrir espaço para que outras pessoas entrem. Precisa abrir espaço para que outras pessoas possam expressar que estão às vezes descontentes com o seu comportamento. Isso dentro de casa, isso na família, isso na igreja, isso nos ministérios. E uma das coisas, irmãos, a gente não pode deixar de pedir perdão, deixar o orgulho, irmão, ser um impeditivo para pedir perdão. Pessoas orgulhosas, elas não pedem perdão, elas ficam pedindo desculpa. Desculpa, cansa. Pedir desculpa cansa. Peça perdão logo. Sabe, perdoar, irmãos. A Bíblia diz perdoar, a Bíblia não diz para você desculpar. Perdoar é a palavra. E perdoar, irmãos, mesmo que você tenha sido ofendido, é algo que tem que partir de você. Chegou em você. Como é que eu vou lidar com a situação? Eu vou pedir perdão porque realmente eu devo ter ofendido essa pessoa e de repente ela está me tratando mal por causa disso. Eu já tive que fazer isso algumas vezes, irmãos. Na vida profissional, a pessoa tratando mal deliberadamente, chegar, fechar a porta, colocar para dentro. Vamos conversar? Eu devo ter feito alguma coisa para você, ter te ofendido. Mas por quê? Porque você me trata assim, assim, assim. Então eu provavelmente te ofendi. Não aconteceu. Não, provavelmente. Então eu queria pedir perdão de alguma coisa que eu tenha feito.
Fiz isso pelo menos 3 vezes, irmãos, na minha vida profissional. De pessoas que deliberadamente não gostam de você, de graça. Feito isso, resolvido, olho no olho, pedindo perdão, mesmo não sendo você ofensor, e colocando um pano, uma pedra em cima disso, para resolver o problema, irmãos. Não tratando na mesma moeda, não tratando na mesma medida, entendeu? Eu desço um pouco e ajudo aquela outra pessoa. Se você vive algum tipo de situação, bota em prática. A Bíblia pede para você botar em prática a questão do perdão. Peça perdão, mesmo que você não seja o ofensor. Se tem alguém lá no trabalho, peça perdão, chame ela para uma conversa, chame ela para um café, um vizinho, cônjuge, filho. Peça perdão. Isso é ato de humildade. E aí, irmãos, essa mulher não foi embora como muitos de nós poderia ter ido. Ela insistiu um pouco mais. Ela insistiu um pouco mais. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas. Você entende a profundidade, a necessidade dessa mulher? Das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A filha endemoniada, irmãos, levou essa mulher a se humilhar de tal maneira. E a Bíblia não diz porque a filha ficou endemoniada. Mas aqui acontece algo incrível. Jesus, irmãos, aqui acho que suspira aliviado. Que bom que ela não foi embora. Que bom que ela insistiu. Que bom, porque agora ela está liberta. Porque ele ouviu uma tamanha declaração de fé como essa. Ele havia conseguido levar, irmãos, a um ponto de libertação absoluta. E o poder de Deus fluiu com tanta autoridade que ele imediatamente disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito como você quer. E a Bíblia vai dizer: desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Não precisou, irmão, Jesus ir na casa e colocar a mão na filha dela para expulsar demônio. Porque a brecha não estava na vida da filha, irmãos. Esse demônio tomou posse ali, irmãos, na vida daquela família e estava causando um transtorno, irmãos, porque a raiz do problema estava aqui nessa mulher. E Jesus levou ela, irmãos, a um ponto de libertação. Quando você olha o tratamento de Jesus com outras mulheres, ele não fez assim, mas essa mulher precisou passar por esse processo. E se precisou passar por esse processo, irmão, muitas vezes eu e você precisamos também se sujeitar, não desistir. Eu fui humilhado, o que eu vou fazer? Eu vou embora. Não, irmãos, resolve o problema. Diga o que está aí dentro, procure a pessoa. A Bíblia fala, irmãos, que se seu irmão pecar, vai contra você, vai você e ele. Irmãos, não terceirize isso. As pessoas chegam, irmão, aqui e falam o seguinte: fulano fez isso comigo e tal, e você não procurou ela? Sabe o que ele está fazendo? Está terceirizando para você resolver. Quando alguém pecar contra você, quando você se sentir ofendido, irmão, a Bíblia diz o seguinte: vá somente entre você e ela e resolve. E se ela não me ouvir? A Bíblia diz: vai, chama mais um e vai junto para ver se resolve. E se eu levar mais um e não resolver? Então comunica alguma autoridade da igreja para ver se resolve. E se a pessoa não mudar, a pessoa continuar querendo ser orgulhosa e continuar pecando, então desconsidere ela como um gentil e um publicano. Olha o processo, irmãos, que Deus coloca a pessoa, o relacionamento conflituoso. Vai entre você e ela. Mas sabe o que a gente faz? A gente quer terceirizar. Eu vou passar isso para o líder de célula, ele resolve para mim. Vou passar para o evangelista, vou passar para o obreiro. É triste, irmãos, às vezes você sentar com casais, por exemplo, em que eles não chegaram a um acordo. Só 2 não chegaram a um acordo.
Não que a gente não está aqui para ajudar, para aconselhar. Estamos aqui para isso. Mas faça o básico. Qual é o básico? Tentar chegar num acordo, numa solução pacífica. Duas pessoas inteligentes. Duas pessoas que conversam, que falam, que em algum momento da vida olharam, eu quero viver a minha vida com essa pessoa. Mas agora estão com conflito e precisam resolver. Que coisa tremenda, irmãos. Então aqui nós aprendemos uma coisa importante com essa declaração de Jesus, que a fé, irmãos, é dimensionada também pela humildade. É dimensionada pela humildade, irmãos. O Senhor, irmãos, Ele vai agir na nossa vida, irmãos, quando essa estrutura de soberba, de orgulho, irmãos, ela é desfeita. Aí nós recebemos favor de Deus. Sabe quando a gente se humilha mesmo diante de Deus, fala: Senhor, aqui eu estou entregando tudo, que eu não sei de mais nada. É a hora que Deus tem para agir, irmãos. É por isso que Davi, irmãos, vai dizer num dos seus salmos: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, cria em mim um novo coração. A palavra que ele usa, irmãos, cria em mim, é a mesma palavra, irmãos, que Deus usou lá no Gênesis para criar todas as coisas. Ele não está dizendo: Senhor, muda o meu coração. Não, ele está dizendo: tira esse e coloca outro. Cria em mim algo novo, porque esse aqui é difícil. É o apelo, é o clamor: sonda-me, ó Deus, tira de mim esse caminho mau. E nós temos, irmãos, um poder tremendo, uma inclinação tremenda para o mal. Se você der vazão para a sua carne, irmão, você faz um estrago. Você já sabe disso nessa altura da vida, né? Então eu queria, irmãos, encerrar aqui. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.